O tema da nossa aula de hoje é definir o limite de uma sucessão, pois isto servirá de suporte para quando estudarmos os limites laterais e as derivadas. Comecemos então a nossa aula. Definição. Um número real A é limite de uma sucessão o índice n se qualquer delta maior do que zero existe um P natural tal que para qualquer n maior do que P se tem o modo da diferença de o índice n menos A menor do que delta. Isto é, deve existir um P de uma certa ordem natural tal que para todo n pequeno natural maior do que P se tem o módulo da diferença entre o termo de ordem n da sucessão e o número A menor do que delta. Vamos, como exemplo, considerar a sucessão representada graficamente. Mas, antes de analisarmos a fórmula que define o limite, analisemos primeiro a última parte, a desigualdade, módulo de o índice n menos A menor do que delta. Esta desigualdade, o modo de o índice n menos A ser menor do que delta, é equivalente a ter o índice n menos A estar compreendido entre o menos delta e o mais delta. E, por sua vez, é equivalente a o índice n estar compreendido entre A menos delta e A mais delta. Ora, considerando o valor de delta representado graficamente, observem a distância entre aquela linha horizontal de ordenada A e as linhas horizontais, respectivamente A mais delta e A menos delta. Contudo, vejamos a partir de que ordem é que todos os termos da sucessão estão compreendidos entre A mais delta e A menos delta. E respondendo à nossa questão, como veem, isto acontece a partir do sexto termo inclusive. Ou seja, com este valor de delta e fazendo n igual a 5, tem-se o seguinte: para todo n pequeno maior do que n grande, ou seja, do que o 5, o termo da sucessão da ordem n, o índice n estará compreendido entre A mais delta e A menos delta. Sendo assim, o ponto do gráfico estará compreendido entre estas duas linhas horizontais, assinaladas a laranja. Com este valor de delta e fazendo n igual a 5, tem-se o seguinte: para todo n pequeno maior do que n grande, ou seja, do que 5, o termo da sucessão da ordem n, o índice n estará compreendido entre A mais delta e A menos delta. Sendo assim, o ponto do gráfico estará compreendido entre estas duas linhas horizontais assinaladas a laranja. Agora, vamos desenhar novamente o nosso gráfico, considerando aqui um outro valor de delta mais pequeno, pois, para que os termos da sucessão se encontrem a uma distância do limite do número inferior a delta, é preciso considerarmos os termos mais distantes com ordens mais elevados. E, com este delta mais pequeno, fazendo n igual a 10, tem-se que, para todos os valores de n pequeno maiores do que 10, o termo da sucessão da ordem n, o índice n, estará compreendido entre A mais delta e A menos delta. Sendo assim, demonstra-se que, para qualquer delta maior do que zero, existe uma ordem n a partir da qual todos os termos da sucessão pertencem ao intervalo aberto A menos delta a A mais delta. Também diz-se o índice n converge para A ou que o índice n tende para A. Em alguns livros, vocês podem encontrar escrito limite de o índice n é igual a A quando n tende para mais infinito, ou limite de o índice n é igual a A ou o índice n tenderá para A. Posto isto, analisemos agora um pequeno exemplo. Mostre que a sucessão de termo geral, o índice n é igual a 2n sobre n mais 3, tende para 2. Ora, se o limite do índice n é igual a 2, isto só acontece se e só se, qualquer que seja delta maior do que zero, existe um P natural tal que, para todo n pequeno natural maior do que P, se tem o módulo de o índice n menos 2
menor do que delta. Contudo, módulo de o índice n menos 2 menor do que delta é equivalente ao módulo de 2n sobre n mais 3 menos 2 menor do que delta, que é equivalente ao módulo de 2n menos 2n menos 6 sobre n mais 3 menor do que delta, que é equivalente a menos 6 sobre n mais 3 menor do que delta. E isto é equivalente a 6 sobre n mais 3 menor do que delta, que por sua vez equivale a 6 menor do que n delta mais 3 delta, que é equivalente a n ser maior do que 6 menos 3 delta sobre delta. Portanto, podemos escrever que n maior do que 6 menos 3 delta sobre delta se tem o módulo de 2n sobre n mais 3 menos 2 menor do que delta. E, consequentemente, tomando P um número natural maior ou igual a 6 menos 3 delta sobre delta, temos que é verdadeira a proposição. Ou seja, que qualquer que seja delta maior do que zero, existe um P natural tal que para todo n pequeno maior do que P se tem o módulo de o índice n menos 2 menor do que delta. Então, limite de o índice n é igual a 2 ou simplesmente dizemos que o índice n tende para 2. Esperamos que a aula tenha sido clara e continuação de um bom estudo. Adeus.